Por que é que tens tanta admiração por este militar? Porque ele ajudou o meu país a tornar-se livre. Mas não preferias que tivessem sido civis como tu a conseguir essa liberdade? Estando o país em guerra, só podiam ter sido os militares a mudar o estado das coisas. E qual era o estado das coisas? A pior de todas as coisas era não haver liberdade. Eu não consigo imaginar essa falta de liberdade. Como era viver sem ela? Era terrível. Era como se uma pessoa quisesse respirar e lhe faltasse o ar. As pessoas tinham medo de quase tudo. Tinham medo de falar nos cafés e nos empregos, porque podia haver alguém a ouvir o que diziam, e isso poderia ter consequências terríveis. Que consequências? Uma pessoa podia ser presa por dizer mal do regime e das suas figuras cimeiras, ou apenas por denunciar a existência de censura e uma guerra em 3 frentes africanas. Mas isso era crime? Para um regime ditatorial era, porque só havia um partido, uma opinião oficial e uma polícia política para fiscalizar tudo o que se passava no país, tendo, ainda por cima, poderes ilimitados para prender, para torturar e até para matar. Para matar? Sim, para matar. Durante 48 anos foram mortos homens e mulheres sem que ninguém tivesse de responder perante a justiça por essas mortes. Então e os jornais não denunciavam esses crimes? Não podiam, porque existia a censura. E era essa instituição que decidia aquilo que podia e não podia ser dito, utilizando um grosso lápis azul para cortar as palavras e as frases consideradas inconvenientes para o regime. Então e a guerra? A guerra era um dos aspectos mais terríveis da vida em ditadura, porque representou a perda de mais de 10.000 vidas só de portugueses. E por que durou tanto tempo essa guerra? Porque os dirigentes da ditadura não aceitavam que os povos africanos de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé alcançassem a independência a que tinham direito e pela qual há tanto tempo esperavam. E iam todos para a guerra? Foi mais de 1 milhão em 13 anos, mas houve muitos que se recusaram a fazer a guerra e que partiram para países como França, Alemanha, Suécia ou Bélgica. E foram muitos? Foram centenas de milhares. Esses escolheram o exílio, porque tinham o direito de não fazer uma guerra em que não acreditavam. E como foi que os militares começaram a perceber que era preciso mudar o estado das coisas? Excelente pergunta. Isso aconteceu porque tinham um sentido de justiça e porque começaram a conviver com os milicianos. Portanto, foi assim que apareceram homens como Salgueiro Maia? Precisamente. Eram homens sensíveis e com um grande sentido de justiça social. Eram pessoas bem formadas e de princípios morais fortes. Por isso, concluíram que só pela força das armas a mudança poderia ser feita. Porquê? Porque a ditadura tinha grandes meios de repressão. Embora já estivesse muito enfraquecida por tantos anos de guerra, ainda por cima de uma guerra que não podia ser ganha. É então assim que aparecem os oficiais que fazem o 25 de Abril? Sim, eram homens jovens que não queriam continuar a fazer uma guerra absurda e que queriam também ter uma palavra a dizer em relação ao futuro da sua pátria. E mostraram ter grandeza bastante para não quererem o poder para eles. Logo que a situação ficou estabilizada, entregaram o poder aos civis. E quem eram esses civis? Eram os cidadãos organizados nos partidos democráticos. E foram esses partidos que ocuparam o poder? Sim, mas só depois de ter havido uma Constituição nova em 1976 e eleições democráticas logo em 1975. Tudo foi feito de uma forma rigorosa, transparente e participada, porque os militares que fizeram o 25 de Abril eram democratas.
E isso deveu-se a homens como Salgueiro Maia? Sim, a ele e a muitos outros mais. Ele tornou-se uma figura mais destacada, porque foi a ele e à sua unidade de blindados que o regime se rendeu no Largo do Carmo, perto da hora do almoço do dia 25 de abril, porque, depois de derrubar o poder anterior, não quis lugares políticos nem patentes militares especiais. Voltou a Santarém e quis fazer a sua vida normal junto da sua família. E tu achas que o exemplo dele é hoje bem conhecido? Infelizmente não é, porque já passaram muitos anos, porque a memória das pessoas é curta e porque são hoje poucos os que têm presente a importância da ação dos militares. Pois houve outro fator que ajudou a criar uma espécie de lenda à volta do seu nome. Qual foi? Foi o facto de ele ter morrido ainda jovem de uma doença terrível e de não ter conseguido vencer a batalha contra essa doença. Acho mesmo que foi a única grande batalha que esse homem perdeu na sua vida e bem merecia tê-la ganho, porque era valente, porque era digno. Porque era um herói. Exatamente, filho, porque era um herói. E as crianças e os jovens, como tu, precisam mais de heróis do que de ídolos. E qual é a diferença? Um ídolo é alguém que se destaca na música ou no futebol, mas um herói é alguém que se bate por uma causa elevada e que está disposto a morrer por ela. Os heróis ajudam-nos a mostrar aos mais novos que as causas e os ideais são sempre mais importantes que as convivências e os interesses que são normalmente passageiros e individuais. Prometo que não me esqueço do Salgueiro Maia. Fazes bem e, sobretudo, nunca te esqueças de o associar ao 25 de Abril, que foi fruto da ação corajosa de militares jovens que queriam pôr fim à guerra e implantar a democracia. Mas isso já foi há tanto tempo. É verdade que sim, mas ai de nós se pensarmos que a democracia e a liberdade, uma vez conquistadas, duram para sempre. Para além disso, o 25 de Abril, mesmo tantos anos depois, continua a representar valores como a solidariedade, a camaradagem, a tolerância e a esperança, que são essenciais para este país ter futuro digno e o desenvolvimento que merece.